difíceis, ambiência difícil, e reconhecendo que o nosso Deus é um Deus de paz, nós queremos hoje falar, ainda dentro da peça literária do Sermão do Monte, que a gente está nessa sequência de estudos. Se você quiser só abrir a sua Bíblia, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, verso 9, a palavra diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Nós te glorificamos, Senhor Deus, por esse momento que nós estamos aqui nesse encontro de irmãos, de vidas. Te glorificamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, através do encontro, do abraço, das músicas que nós cantamos aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a nós. E nós te pedimos, Deus, porque tudo vem de Ti, nos reconhecemos frágeis, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Eu pessoalmente peço a Tua misericórdia nesse momento aqui, Deus, para que somente a Tua voz seja ouvida, Paizinho Santo e querido. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, acerca desse tema tão precioso, tão necessário, Senhor Deus, das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. De eternidade a eternidade é um Deus de paz. E eu separei aqui alguns textos, eu vou só ler para vocês rapidamente, em vários momentos nas Escrituras, mas que para mim fica muito claro que o nosso Deus é um Deus de paz, desde a eternidade à eternidade. E nós estamos nessa peça literária fantástica que nós conhecemos como Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte é a tese de Jesus, é a centralidade do ensino mais precioso de Jesus para as nossas vidas. Esse texto, essa peça literária que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e que a gente vai extrair aqui, logo no comecinho ali das bem-aventuranças, no verso 9, que fala dos bem-aventurados, imensamente felizes, muitíssimo, muitíssimo felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. E o sermão começa dizendo assim: vendo Jesus e as multidões, ele subiu ao monte, os seus discípulos se aproximaram, ele se assentou e começou a ensiná-los. E fala dessa peça. Alguns estudiosos entendem que essa é uma palavra de ensino para o discípulo. Vendo Jesus e as multidões, seus discípulos se aproximaram e, como se assentasse, ele passou a ensiná-los, dizendo: quando assenta é porque quer ensinar. Mas lá no finalzinho do Sermão do Monte diz que as multidões se maravilhavam com o ensino de Jesus. A impressão que eu tenho é que Jesus nos extrai do meio da multidão, nos leva para um lugar, digamos assim, de intimidade, para dizer para a gente assim: ó, você é discípulo, para que você seja um ponto luminoso no meio daquela multidão, vivendo a minha vida, o meu evangelho, o meu ensino, clareando a ambiência da multidão, para que a multidão entenda a beleza extraordinária de ser discípulo. E eu separei aqui alguns textos para a gente perceber a importância que, como nosso Deus é um Deus de paz, em todas as etapas, em todos os momentos, de eternidade a eternidade. E a palavra shalom do hebraico, ela não pode ser traduzida, ela não consegue ser traduzida em nenhuma língua do mundo em uma única palavra, de tão completa que ela é, de tão plena que a palavra shalom do hebraico significa. Significa alma pacificada, plenitude de paz, paz acima de quaisquer circunstâncias da vida.
paz no meio das ambiências difíceis. Por isso que Shalom, do hebraico, não consegue ser traduzido no português numa única palavra, no inglês numa única palavra, de tão completa e de tão plena que ela é. E bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os espiritualmente felizes, e aqui e agora, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E na origem, lá no Éden, o ambiente era um ambiente de paz. Adão e Eva, que se relacionavam em paz entre si, em paz com o meio ambiente e em paz com Deus. Conversavam com Deus todo dia, um ambiente de paz. Até que o pecado veio e muda essa ambiência. Na profecia de Isaías, capítulo 9, acho que é o verso 6, Isaías diz assim: há 700 anos antes de Jesus nascer. É importante que a gente fale isso. Ele diz que porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Então, o nosso Deus é um Deus de paz na origem. O nosso Deus é um Deus de paz na profecia. Mas o nosso Deus é um Deus de paz também no nascimento. No nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, eu não consigo ler essa passagem sem... Meu Deus, eu me percebo cheio do Espírito Santo. Quando diz assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. É uma mensagem muito linda. E na sequência do verso 14, diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Paz na terra aos homens que Deus agracia. Então, o nosso Deus é um Deus de paz na origem, o nosso Deus é um Deus de paz na profecia, no nascimento e também no seu ministério. Jesus é o Deus da paz, é o príncipe da paz, também no seu ministério. No Evangelho de João, no capítulo 14, a palavra diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os vossos corações e nem tenham medo. Em João 16 ainda, 33 diz: eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão passar tempos difíceis como esse, tempos de guerra, tempos de opressão, de dificuldade familiar, de dificuldades pessoais. Mas se animem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e comigo vocês também podem vencer a despeito das dificuldades da vida. Portanto, o nosso Deus é um Deus de paz na origem, é um Deus de paz na profecia, é um Deus de paz no nascimento e é um Deus de paz no ministério. No seu ministério, na vida. Esses 3 anos preciosos que Jesus passa aqui conosco. Mas Ele é também um Deus de paz na ressurreição. Porque a palavra diz assim, em Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse: paz esteja com vocês. Logo depois da ressurreição de Jesus, as mulheres foram ao túmulo, viram o túmulo vazio, voltam e informam aquilo para os discípulos. E eles estão escondidos com ele. E Jesus se apresenta a eles. E a primeira coisa que Jesus diz para eles é: ah, meu Deus, paz seja com vocês. João 20, 21 diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu, como príncipe da paz, envio vocês também como príncipes da paz, porque o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está em mim e em você, meu irmão e minha irmã, para nós sermos a mais plena semelhança que nós pudermos ser do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Para assim como Ele é o príncipe da paz, nós sermos também príncipes da paz. O Hermes falou aqui que é difícil a gente impactar
uma ambiência de quem não conhece. Mas o ensino é que nós sejamos uma revelação plena das virtudes de Jesus e do nosso Deus, do nosso Pai, em todos os ambientes da vida, aqui e agora. Esse é o nosso jeito de viver essa paz, porque nós vamos falar um pouquinho mais à frente. A igreja não padece por conta de um país, de uma nação, de uma cidade ruim, mas é a cidade, é o país, é o mundo que padece por conta de uma igreja que não cumpre o seu propósito. E o nosso papel é cumprir esse propósito no aqui e agora, nos ambientes da vida que nós ocupamos, nos espaços da vida onde nós estamos, independente de se o que eu vivo na minha ambiência vai impactar ou não lá no Oriente Médio. Mas essa é a decisão que nós temos que tomar nas nossas vidas. Porque se essa decisão for tomada comunitariamente, enquanto igreja, a igreja não cresce porque ela convoca, a igreja cresce porque ela influencia. E nós estaremos sendo essa influência de pacificadores que são chamados filhos de Deus. Então nosso Deus é um Deus de paz na origem, é um Deus de paz na profecia, é um Deus de paz no seu nascimento, é um Deus de paz no seu ministério, é um Deus de paz na sua ressurreição. Porque na ressurreição, Jesus derrubou o muro, meu irmão, minha irmã, que nos separava de Deus. Paz nossa com o nosso Deus. Jesus produz, através da sua morte e ressurreição, a nossa reconciliação com o nosso Deus. Porque agora nós não somos somente perdoados, mas nós somos justificados, tornados justos diante de Deus pelo sacrifício perfeito de Jesus em favor de mim e em favor de vocês. Não tem mais muro. Meu irmão, e por que a gente daqui ainda continua tentando trabalhar lados, escolhendo lados, defendendo lados? Nós não temos que nos preocupar com lados, nós temos que nos preocupar em que lugar nós ocupamos. Por que a gente se esforça para construir um muro que Jesus já derrubou? Por que a gente se empenha tanto em construir esse muro que já foi derrubado por Cristo Jesus? Por conta de preferências ideológicas, por conta de paixões. Meu irmão, minha irmã, isso não tem nada a ver com o Evangelho genuíno, do lindo e doce Jesus. O Evangelho de Jesus não tem lados, porque esse muro já foi derrubado. E nós precisamos compreender isso, para que a gente possa viver com maturidade, como filhos. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos entender um pouquinho isso. Na Gênesis, Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, é o Shalom de Deus, é o Deus da paz. Porque Jesus está lá, desde a eternidade. Ele é o Verbo, desde sempre. É o Filho. Na profecia, Jesus é o príncipe da paz. No nascimento, Jesus é o que traz a paz ao mundo. No ministério, Jesus vive e nos ensina essa paz. E na ressurreição, Jesus Cristo propicia a paz. Ele é a própria paz. Não há mais dúvida, não há mais separação. Precisamos aprender isso. Para todas as vezes que a gente achar que precisa escolher um lado, a gente lembrar que Jesus já derrubou esse muro. E não é um lado que nós temos que pensar, mas é um lugar em que nós ocupamos. E que lugar que nós ocupamos? A ambiência da vida. E de que forma? Com a nossa própria vida. Como pacificadores, como aqueles que conciliam, que chegam na zona de conflito e acalmam, que chegam na zona de guerra e produzem a paz. No nosso ambiente de vida, onde nós estamos, sem nos preocuparmos se aquilo vai ou não influenciar no Oriente Médio. Mas é assim que nós temos que viver no aqui e agora, como pacificadores que são chamados de filhos de Deus. Nas cartas e epístolas, vamos aqui nas cartas de Paulo, por exemplo, vocês perceberam que em todas as cartas de Paulo ele começa dizendo graça e paz? Todas. A única exceção é as duas cartas a Timóteo, que além de graça e paz, ela acrescenta misericórdia. Paulo diz, graça, paz e misericórdia para vocês.
A paz de Jesus, o Deus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, graça e paz e misericórdia. Todas as cartas paulinas, vai lá, você vai ver como elas começam assim. E Paulo em Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas nem precisa de lei. Para quem vive a paz, nem precisa de lei. Nem de lei nós precisamos. Enquanto pacificadores chamados filhos de Deus, nem de lei precisa. 2 Coríntios 13:11, Paulo diz assim: vivam em harmonia e paz, e então o Deus de amor e de paz estará com vocês. Paz. Romanos 12:18 diz assim: no que depender de vocês, meu irmão e minha irmã, no que depender de nós, tenhamos paz com todo mundo, sem muros, sem lados. Não faz sentido muro ou lado diante do Evangelho da vida de Jesus. Não faz o menor sentido na caminhada com Cristo nós escolhermos lados, motivados a paixões, a ideologias partidárias, ideológicas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que se impõe diante de nós é a vida. A vida se impõe diante de qualquer outra prioridade. E nós temos que estar sempre preservando, buscando preservar a vida. Em Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras cartas, como Hebreus 13, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém vai ao Senhor. Paz. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. E segue e diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E ainda Paulo, finalizando aqui, Efésios 4, o Evangelho da Igreja, Efésios. Meus irmãos, vamos ler o Evangelho da Igreja. Vamos ler essa carta preciosa, que é uma carta que nos ensina sobre maturidade, para a gente não precisar escolher lados e nem pensar nessa possibilidade. Ele diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz com Deus, a paz em Deus, a paz uns com os outros e a paz na unidade do Espírito. Paz. E voltando aqui para o Sermão do Monte, uma das mais lindas afirmações de Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deixa eu só beber uma aguinha. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que é que identifica o Filho de Deus? O que é que identifica o Filho de Deus? Deixa eu procurar aqui em Efésios. Efésios, no capítulo 1, diz assim, só para a gente reforçar esse ensino, diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus, olha só, meu irmão, olha que notícia linda, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes de criar todas as coisas, Deus criou a mim e a você no coração. Nós fomos criados por Deus antes de Deus criar todas as coisas, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito da sua vontade. Filhos. Nós fomos criados enquanto filhos adotados, desde a eternidade no coração de Deus, para cumprirmos esse propósito aqui na terra. Esse predestino aqui não tem a ver com um apelo dogmático, doutrinário, não. Esse predestino aqui está nos dizendo que o destino é a terra. Céu nunca foi destino, porque Paulo está nos ensinando aqui que nós viemos de lá. Então o céu é o lugar para onde a gente volta, depois que a gente cumpre o nosso propósito aqui. E qual é o nosso propósito aqui? Vivermos como esses filhos que têm a cara do nosso Pai. Vivermos como esses filhos que revelam as virtudes do nosso Pai. Vivermos como os filhos com o propósito para o qual o nosso Pai nos criou. Quando a Bíblia aqui nos ensina, nesse sermão precioso, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, são esses filhos aqui. Santos e irrepreensíveis. Não quer dizer perfeito. São pecadores no processo de aperfeiçoamento. Pecadores nesse processo de transformação de glória em glória, a imagem e a semelhança desse Jesus, o Filho pleno, o Filho perfeito. E deixa eu dizer de novo, meu irmão e minha irmã, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está em mim e em você, para nós sermos o mesmo Filho que Jesus foi. É lógico que nós temos as nossas limitações, as nossas fragilidades humanas, mas esse é o ensino. E cada passo que nós damos nessa semelhança, nós somos um ser humano melhor. Nós ocupamos melhor os espaços e os ambientes da vida, como pacificadores, que chegam no local e perfumam o ambiente, que chegam no espaço de conflito e acalmam, que quando a gente chega, é como se Jesus estivesse chegando também. E esse é o nosso papel, aqui, ali, acolá, em todos os lugares, em todos os espaços que nós ocupamos. Eu repito, a igreja vai para os ambientes da vida, a igreja vai para o condomínio, a igreja vai para a rua, a igreja vai para dentro do banco, a igreja vai para a universidade, a igreja vai para o shopping, a igreja vem também para o templo, a igreja vai, eu e você, porque a igreja é corpo, somos nós, ocupando essa ambiência da vida, vivendo as virtudes do nosso Pai, para sermos esses filhos que Ele nos criou desde a eternidade para sermos. Lá no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus ali decidindo fazer eu e você, meu irmão, a mais plena expressão de quem Ele é, para que nós sejamos esses filhos. Então, quando nós somos chamados filhos de Deus por sermos pacificadores, olha a grandeza dessa missão linda. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agentes promotores de uma cultura de paz. Essa é a missão que nós temos que assumir, meu irmão, em todos os espaços, em todos os ambientes da vida. Agentes promotores de uma cultura de paz, sem lados, sem escolhas, sem muro. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos diferentes. Nós temos 3 filhos, eu e a minha galerinha. São completamente diferentes um do outro. Mas não é muito pouco diferente, é muito diferente. A forma de agir e pensar. Se 3 filhos que saem de uma mesma barriga são tão diferentes, como é que a gente pode ser igual, meu irmão? Nós somos diferentes mesmo, isso é natural. E só tem movimento de vida porque tem diferença. A vida só existe porque há diferença. Só tem dínamo na vida porque há diferença, polaridade. Polarização, isso é normal. Luz só está acesa porque tem polo positivo e polo negativo, senão ela não acendia. Extremos, diferenças. Por que um rio deságua no mar? Porque ele parte de um lugar alto para um lugar baixo, senão não tem rio. Por que a gente recebe essa brisazinha no rosto? Porque tem alta pressão e baixa pressão, senão não tinha vento. Dínamo, a vida só tem dinâmica nas diferenças. Agora, meu irmão, onde é que está o ponto de equilíbrio, do respeito básico às pessoas? É aí que está o ponto de equilíbrio. Nós somos diferentes, mas nós podemos nos amar. Nós somos diferentes, mas nós nos respeitamos. Eu penso diferente, mas nós nos amamos e nos respeitamos nas nossas diferenças. Pacificadores. Pacificadores.
Eu até incluiria o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se a gente juntar esses dois, aí fica muito legal esse ensino. Porque puros de coração são aqueles que não se permitem contaminar pela maldade à nossa volta. A maldade está aí. Gente, nós vivemos um tempo de violência, nós vivemos um tempo de maldade extremada. Ela está aí à nossa volta. E os puros de coração? Eles são como uma criança sem ser menino. Esse é o ponto, meu irmão e minha irmã. Nós somos como uma criança que não se permite contaminar pela maldade à nossa volta sem sermos ingênuos. Pureza não tem nada a ver com ingenuidade. Pureza é só pureza mesmo. Agora, às vezes, quando a gente escolhe lados e muros, levanta muros, aí nós estamos dando uma demonstração de imaturidade na jornada com Cristo. Aí nós estamos sendo meninos, que é diferente. Porque ser criança, no jeito de ser e de viver, é uma orientação, é um ensino. Meninos na fé, não. Meninos na fé nós somos quando a gente escolhe lados. Quando a gente escolhe, levanta muros que separam uns dos outros. Motivados por paixões, por ideologias, que não tem nada a ver com o Evangelho e com o ministério de Jesus. Jesus não está nisso. Aonde tem divisão, Jesus não está ali. Em Provérbios a Bíblia diz assim: Deus se desagrada, Provérbios 6, Deus se desagrada dessas 6 coisas. Aí lá cita 6 coisas. Mas Deus abomina essa 7ª coisa. Qual é a 7ª coisa? Aqueles que separam o mundo. Aqueles que produzem a dissensão de irmãos. Os puros de coração, eles veram a Deus, porque eles não têm a estratégia da maldade no coração. São puros sem serem ingênuos. São puros como crianças sem ser meninos na caminhada com fé. São puros, mas são maduros. Porque a maldade em volta não contamina. As pessoas são sempre e serão sempre mais importantes do que as coisas para os puros de coração, para os pacificadores. São as pessoas, é o ser humano que importa. Não é a minha ideologia, não é a minha paixão política, não é aquilo que eu penso, que eu defendo ardentemente. Porque eu posso fazer tudo isso, defender ardentemente, ter uma ideologia, contanto que a vida se impõe, contanto que a vida seja a viga mestra de tudo aquilo que norteia o meu jeito de ser e de viver. Eu posso ter uma ideologia, mas eu não posso colocar ela acima da vida, e muito menos acima da relação com os meus irmãos. Porque isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Jesus não criou um partido político, Jesus não criou nem o cristianismo, Jesus não criou religião. E a gente se divide, porque se mistura religião com política, a gente fica, ou seja, embarca num negócio desse, e a gente está contribuindo para que essa maldade impere, meu irmão e minha irmã. Felizes, bem-aventurados, imensamente felizes os pacificadores, porque esses são os filhos de Deus que ocupam essa ambiência da vida, revelando quem Deus é. Filhos que têm a cara do nosso Pai. Felizes os pacificadores, porque como filhos revelam a virtude de quem Deus é. Porque agem como instrumentos de pacificação, porque perfumam os ambientes da vida, porque inspiram a paz e a harmonia em todos os espaços em que estejam, independente ou apesar das preferências. E na prática, meu irmão, na prática para a gente concluir, polêmicas e lutas para provar que estamos certos, meu Deus, é um gesto inútil. É inútil, meu irmão e minha irmã. Porque a guerra é também de narrativas. Agora mesmo teve lá, eu e Eleazar, nós estávamos conversando na quinta-feira sobre essa geopolítica, essa ambiência, desde Abraão, de Ur dos Caldeus, até os dias atuais. Um tempo precioso, Eleazar. Fiquei muito feliz. Glorificar a Deus pela tua vida. E nós estávamos falando de um míssil que caiu em cima de um hospital. Israel nega a prática daquele disparo. Pessoal ligado a esses grupos terroristas que habitam a região de Gaza, Jihad Islâmico e Hamas, dizem que foi Israel que mandou o míssil. Há evidências muito grandes que não foi Israel.
muito grandes, na inteligência americana, na inteligência europeia, nas imagens. Estou aqui dizendo que é o que não é, só estou aqui narrando os fatos que eu vi. Mas o que se espalhou pelo mundo, árabe, muçulmano, islâmico, que são pessoas que a gente tem que amar e orar muito, foi que aquele míssil foi disparado. E aí um matou na França, outro matou. É o mal, o ódio, a maldade e a violência se espalhando por causa das narrativas. Meu irmão, polêmicas e lutas para provar que a gente está certo só causa isso. Só causa isso. Só amplifica o mal e a maldade. Só amplifica o mal e a maldade. Defesa intransigente de paixões, de ideologias, de pontos de vista, de crenças, isso é coisa de crente. Porque o crente vive só da sua crença, agora o justo vive da sua fé. E a fé é a nossa vitória que vence o mundo. E o que é a fé? A fé é conhecer, meu irmão e minha irmã, conhecer o nosso lindo e doce Jesus com o máximo de profundidade, sabe por quê? Porque quando a gente conhece, além da gente alimentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós ganhamos maturidade nessa caminhada para não embarcarmos nessas mentiras que colocam na nossa frente. E ao invés de sermos um agente pacificador, nós somos um agente de discórdia, por paixões, por preferência. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E nós podemos ocupar os espaços da vida aqui e agora, vivendo como pacificadores, para que nós possamos ser vistos como os filhos de Deus, que tem a cara do nosso Pai. E não se preocupa se isso vai influenciar lá no Oriente Médio. Faz aqui e agora. Vive na tua ambiência, lá no teu trabalho, no teu condomínio, com a tua família, marido, mulher, pais e filhos, amigos, irmãos de igreja. Vivam como pacificadores, porque são esses que serão chamados os filhos de Deus. Meu irmão, finalizando aqui, nós queremos construir muros ou nós queremos construir pontes? Não podemos insistir em ressignificar esse muro que Jesus já destruiu. Então a gente tem que ser ponte. Ponte que junta, que alia, que integra, que reconcilia. Nós queremos ser fontes ou a gente quer ser cisterna? Fonte que jorra, que produz vida, que revela a vida, que produz paz, que produz alegria, que produz ânimo, ou a gente quer ser cisterna, que só acumula, acumula e acumula, movido a interesses pessoais, por desejos próprios. Porque quando a gente é cisterna, meu irmão e minha irmã, nós somos presunçosos do acerto. Porque a gente acha que o nosso acerto nos dá direitos e méritos. E o Evangelho não tem nada a ver com isso, o Evangelho é oferta. Por isso que é fonte que jorra para a vida. Sementes ou grãos? Qual é a diferença do grão para a semente? A semente gera, produz, a semente frutifica, o grão só alimenta. O grão geralmente é produzido de uma mistura híbrida que o torna estéril. Ele não faz mais nada. O grão para por ali, para na condição do grão, ele vai alimentar. Mas a semente não. A semente produz o alimento de uma forma plena e de uma forma duradoura. Porque gera. Construtores de pontes, fontes, sementes. E eu concluo aqui, meu irmão, minha irmã. Se os pacificadores são os filhos de Deus, que nós sejamos os filhos de Deus aqui agora. Filhos que agem como o nosso Pai nos ensina a agirmos. Filhos que vivem as virtudes do amor, da graça, da compaixão, da justiça e da paz nas relações. Em Romanos 8, 19, meu irmão, olha, escuta isso aqui. Olha o que Paulo diz, a natureza criada.
a natureza gerada, ela geme, ela clama para que os filhos de Deus se revelem, se apresentem nesse mundo. A natureza gerada por Deus, ela clama, ela chora, ela geme, na espera, na expectativa de que os filhos de Deus, eu e você, se revelem. E nós podemos revelar como os pacificadores, aqueles que serão chamados filhos de Deus. O mundo está em crise, porque a igreja, corpo, não cumpre o propósito. Não é a igreja em crise porque a sociedade é ruim. A sociedade está mal porque a igreja está ruim. Porque nós temos que sair de um ambiente desse, como príncipes e sacerdotes, e invadirmos o ambiente da vida com as nossas vidas clareando, perfumando. Então o propósito é filhos que revelam o Pai. Lembra de Filipe, no Evangelho de João 14? Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus, assim, deixa eu falar aqui de um jeito bem cearense, mas Filipe, Marcos, pelo amor de Deus, tu já percebeu que quem me vê, meu Pai? O que é que Jesus está dizendo para Filipe e ensinando para nós? Quem vê o Filho, vê o Pai. Para que nós assumamos o compromisso de sermos esses filhos, para quem nos veja, a mim, Serginho, Eleazar, George, Mateus, para quem nos veja, veja o Pai através da nossa vida. O nosso Deus é um Deus invisível. Nós somos o jeito visível do nosso Deus invisível ser visto. Vivendo o quê? As virtudes dele. Então o nosso propósito é sermos esses filhos. Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está em mim e em você, para que nós possamos exercer esse ensino, viver esse ensino. A igreja, eu e você, meu irmão, precisa cumprir esse propósito. E tem uma singela diferença entre propósito e missão. O propósito responde à pergunta, por que eu faço o que eu faço? E a missão responde à pergunta, qual é a minha razão de existir? É uma singela diferença. Se você pegar empresas como Apple, como Microsoft, empresas como essas empresas que revolucionaram o mundo, elas chegaram no ponto que chegaram porque elas não começaram em o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, elas começaram com um propósito. Por que nós vamos existir? E uma responde assim, nós vamos existir para fazermos esse mundo virar de cabeça para baixo de um jeito mais prático. Para que as pessoas tenham a sua vida na palma da mão. Pronto, o propósito foi esse. Depois eles decidiram o que fazer. Vamos fazer smartphones ultra inteligentes, vamos fazer computadores que cabem dentro do envelope. Só depois de definir o propósito, eles definem o que e como. Então o porquê vem primeiro. Esse é o propósito. O nosso porquê, o meu porquê, o seu porquê, meu irmão, é sermos esses filhos com a cara do nosso Pai. Deus nos criou desde a eternidade para cumprirmos esse papel. E a nossa missão? Jesus foi muito claro aqui mesmo no Sermão do Monte. E ele não disse, vocês devem ser, vocês poderão ser, talvez vocês fossem. Não. Jesus não disse isso. Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Foi assim que Jesus falou. Jesus disse direto e claramente, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E o sal que preserva o sabor, que mantém o sabor, que dá sabor à vida. O sal como um instrumento, como símbolo de algo que não se corrompe, para que nós possamos aprender a não corromper os nossos valores na missão de sermos os filhos que tem a cara do nosso Pai. E a luz se clareia, que ilumina. Por que a cidade está escura? Porque a igreja não está clareando. Por que a cidade está sem sabor? Porque a igreja não está salgando. E qual é o jeito da gente clarear e da gente salgar? Cumprindo nossa missão de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Vivendo como Jesus é. Sendo a mais plena semelhança que nós pudermos ser do lindo e doce Jesus. Nós não precisamos ser perfeitos, não somos. Somos falíveis, cheios de falhas, temos coleções de erros e de defeitos. Mas não é disso que a palavra está falando. Nós somos pecadores dentro de um processo de aperfeiçoamento, dentro de um processo de transformação de glória em glória à imagem de Jesus. Nós não precisamos ser perfeitos, mas nós podemos ser completos. Nós podemos ser plenos nessa missão, no propósito de sermos os filhos que revelam o nosso Pai Celestial, para que Ele seja visto, conhecido e glorificado através da minha vida e da sua vida.
salgando e clareando os ambientes da vida. E aí toda vida que eu estou refletindo sobre uma mensagem, eu anoto algumas coisas, no final eu escrevi uma percepção que esse texto trouxe ao meu coração, e que diz assim, eu queria ler para vocês. Poderia falar, mas não queria perder nada do que eu escrevi, que eu acho que foi o que ficou no meu coração. E o que eu escrevi foi assim: sermos o corpo de Cristo, aqui e agora, é o desafio. O nosso desafio é sermos o corpo de Cristo aqui e agora, vivendo o amor materializado na graça, no propósito da comunhão, como filhos que revelam, que expressam, que comunicam as virtudes do nosso Pai. Filhos com a cara do nosso Pai, vivendo como pacificadores, como filhos que agregam paz, como filhos que agregam harmonia e valor à vida, para quando e aonde chegarmos, para onde estivermos ou onde vivermos, nós sermos a própria presença de Jesus, salgando e clareando, para quando e onde chegarmos, Jesus também chegue junto, através de nós, na condição de pacificadores e puros de coração, aqueles que verão a Deus e aqueles que serão chamados filhos de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti nós temos todas as lições, Paizinho. O Senhor é suficiente, nós não precisamos de mais nada. O Senhor é o nosso mitigador de riscos, Deus. Quando a gente está na dúvida se o caminho é esse ou é aquele, se a nossa decisão está certa ou está errada, se aquela fala merece crédito ou não merece, é só olhar para Ti, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa luz mais brilhante. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa suficiência. O Senhor é tudo em todos nós e nós não precisamos de mais nada além de Ti. Muito obrigado, Deus, porque todas as respostas estão em Ti. E nós queremos Te pedir nessa noite aqui agora, Paizinho Santo e querido, porque tudo vem de Ti, que o Senhor plante essas sementes nos nossos corações, Deus, para que nós possamos Te perceber, Te conhecer, e Te conhecendo, nos parecermos, e nos parecendo vivermos nos ambientes da vida como o próprio Senhor estivesse ali ocupando aquele espaço. Nós, os Teus legítimos representantes, Jesus, como legítimos representantes do Teu Evangelho nessa terra, nós Te pedimos, Deus, nos entusiasme com essa missão, com esse propósito. Encha o nosso coração, Deus, desse desejo mais profundo de sermos os filhos que têm a Tua cara, Santo, Santo Deus, os pacificadores que ocupam espaço nessa audiência e acalmam, apaziguam. Nos ajuda, Deus. Nós estamos aqui declarando a nossa fragilidade humana. Nós estamos aqui dizendo que somos falhos, falíveis, frágeis, mas nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Que o Senhor é capaz de colocar no nosso coração esse desejo mais profundo e produzir em nós o dínamo para que nós, em meio à escuridão desses tempos, em meio a tempos tão difíceis, possamos ser a Tua luz, brilhando no meio dessa escuridão, pontos luminosos, clareando o nosso entorno, revelando as Tuas virtudes, para que a nossa audiência tenha harmonia, tenha paz. E nós Te pedimos, Senhor Deus, que, como nos sentimos, Pai, completamente incapacitados de influirmos numa realidade tão difícil, complexa e danosa lá do Oriente Médio, que de alguma forma o Senhor use-nos para que essas verdades possam vir à tona, Deus. E sobrenaturalmente, nós nem sabemos Te pedir isso, Deus. A gente acha que não é possível. Na nossa incapacidade humana, nós achamos que não é possível, mas nós Te pedimos, crendo no sobrenatural que vem de Ti, no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Produz algo ali, Senhor Deus, além daquilo que a gente possa imaginar que seja possível, para acalmar aquela ambiência, para preservar as vidas, para preservar as vidas de crianças, de inocentes, Pai, de pessoas idosas que não tem nada a ver com isso, meu Senhor. Me perdoa, Pai, por esse jeito de Te pedir, mas é porque é difícil, Pai, para a gente ver criança morrendo,
sem sentido, sem ter nada a ver com aquilo, no meio da disputa de ódio, de maldade. Dividimos, mas sem acreditar direito na nossa capacidade de dividir, mas por isso, aliás, aqui, nós nem sabemos orar direito, mas o Teu Santo Espírito intercede por nós, nos divididos, desprimidos, e é por isso que nós pedimos que o Senhor invada aquela ambiência, que o Senhor produza ali, Senhor Deus, o cuidado, esses pequenininhos, os Teus pequenos, Senhor. Esses inocentes, não tem nada a ver com isso, Deus. Em nome de Jesus. E quanto a nós, Deus, nos ajude, Pai, nos inspire a sermos os Teus filhos aqui nessa ambiência, puros de coração, pacificadores, filhos com a Tua cara. No nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, que o amor de Deus, Pai, o amor é a nossa identidade. Porque o amor é a identidade de Deus. E essa é a dinâmica de Deus. Esse amor de Deus, Pai, que é a essência, essa é a marca registrada dele. É a própria identidade de Deus. Que esse amor seja a minha e a sua identidade. O nosso nome seja amor. O meu nome, o seu nome seja amor, meu irmão e minha irmã. Que a graça bendita, a graça é a natureza de Deus. A graça é o jeito como a gente enxerga esse amor inimaginável. A gente enxerga através da graça do Filho, porque é prático. É por isso que é prático. É o Filho que a gente viu descer do céu, o Filho que decidiu vir se misturar com a gente. Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Que essa graça bendita, extravagante, extraordinária, que é a natureza de Deus e precisa ser a minha e a sua natureza, a nossa natureza, meu irmão e minha irmã, precisa ser a natureza de pessoas gratas e agraciadoras, umas com as outras, pessoas que agraciam, pessoas que desenvolvem relações de afeto, e que o entusiasmo, a alegria, toda a alegria, perseverança, o poder consolador do Espírito Santo de Deus, por meio da comunhão, que é o propósito eterno para o qual Deus nos criou. Que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, identidade, natureza e propósito, identidade, natureza e propósito, início, processo, consciência, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, as consolações e comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, aqui nesse espaço, com todos os nossos, aonde eles estiverem, com todo o povo de Deus ao redor desse mundo, dessa terra, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo tempo, em todo lugar, no nome bendito de Jesus. Amém, amém e glória.